Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos nosso especial Altcoins, onde fazemos a análise dos preços dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Essa configuração de canal de alta aqui já faz bastante tempo que está presente aí desde os idos de abril, quando nós tivemos então essa alta, a primeira alta que nos levou ao topo ali dos 4K2, 4.200, depois conseguimos fazer o rompimento subsequente em maio e aí iniciamos então essa nossa trajetória que em segunda semana de junho então teve uma aceleração maior, fazendo aí o rompimento de todos os topos possíveis até fazer uma visita aos 14K, como está representado aqui. A gente nota que o volume representado por essa reta colorida, ele decresceu bastante nos últimos dias e isso então poderia ser um sinal baixista, mas nós vamos mostrar que não na tela a seguir. Nós estamos aí com uma baixa correlação entre preço e volume, então é perfeitamente normal que os preços se mantenham mesmo com esse volume aqui. Dificilmente vocês me ouviram dizendo algo desse tipo. Vamos então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, às 21 horas, horário de Brasília, 11.460. A gente lembra, os dados que ele tem é o fechamento do dia de ontem. Então, às 21 horas, ele não tem essa alta que aconteceu agora. E aí a gente volta então ao ponto que nós abordamos no dia de ontem. Nós imaginávamos que nós deveríamos ter um fechamento maior do que o anterior, então nós deveríamos fechar aqui, assim como nós dissemos então na análise de ontem que nós deveríamos ter fechado no sábado, acima então do fechamento da quinta-feira. Isso aconteceu, nós esperávamos uma alta, isso aconteceu, porém nós esperávamos uma alta, vocês devem lembrar, uma amplitude superior a essa aqui para estar retomando a configuração de topos ascendentes, o que ainda não aconteceu. De fundos ascendentes nós já temos, nós precisaríamos também retomar topos ascendentes. Mas, e aí para nossa surpresa, o que começou a acontecer aí na madrugada, a gente ainda não sabe o momento agora do mercado, nós já vamos checar, mas nós estávamos aí nos 11K7, então ainda abaixo então desse topo, mas subindo então nessa direção, o que traz aí possibilidades interessantes aí para o dia de hoje. A gente sempre ressalta os 11K6 e os 11K8 que a gente já tem de resistências, antes evidentemente dos 12K. Esse topo aqui está rente aos 12K, nós precisaríamos então ter um fechamento diário acima dos 12K para então estar retomando essa configuração. Talvez isso aconteça hoje, talvez isso aconteça apenas ao longo dessa semana, que não seria muito positivo adiar essa superação dessa resistência para tantos dias à frente. Seria muito interessante manter aqui esse momento aqui nessa faixa de frequência, que é em torno aí de 5 dias de período, uma frequência aí razoavelmente alta, aí dado a oscilação que a moeda tem, e era isso que a gente gostaria de ver para estar então tendo uma expectativa aí de novos impulsos e fazer o rompimento, não necessariamente de uma forma definitiva, mas pelo menos de fato acontecendo, da região 10K5, 12K5 para cima. A correlação entre preço e volume está praticamente zero. Esse aqui é o valor mais baixo aqui de todo o nosso histórico aqui. Quem está acompanhando as nossas análises, por sinal, elas começaram em agosto de 2018. Então, de todo esse período, esse momento aqui, nesse gráfico diário aqui, é o menor nível de correlação que nós temos entre preço e volume. Isso permite que, mesmo com um volume menor, como a gente viu, os preços tenham sim toda a possibilidade de continuar subindo, porque agora são totalmente governados por outros fatores. Vamos dar uma olhada então, nós temos uma surpresa aí hoje para vocês. A gente resolveu incluir o Ripple cotado em Tether. Então o que nós temos aqui? A gente tem uma configuração atual de canal de baixa, detectada então pelo nosso algoritmo.
nosso software Wild Horses, que faz exatamente essa detecção, e a gente está orbitando aqui numa faixa aqui principalmente visitada por ele. A gente volta a ressaltar, faz tempo que a gente não toca nesse ponto. Essas tarjas horizontais que nós temos aqui, elas representam o agrupamento que os preços têm, então, em torno de determinadas regiões que podem sim funcionar como atrator. Casualmente é o que está acontecendo aqui. Então a gente vê aqui uma expectativa dos preços orbitando na região aqui, provavelmente logo acima dos 40 e logo abaixo aqui dos 39, então 38 a 40 centavos. Então os preços devem ficar aí dentro dessa região, e eles tenderam então a convergir para essa região toda vez que o volume convergiu para a média. Então bastante característico aí esse comportamento de atrator nessa faixa aqui dos preços, evidentemente bastante estreito. Nós estamos falando aí em torno de 5% de variação a partir aqui dos 40 centavos, não necessariamente centrado nele. Então o que nós esperamos? A gente pode ver aqui que as altas que a gente teve, todas as altas estavam associadas aqui com candles de alto volume, ou seja, dias aqui onde nós tivemos um volume bastante acima da média. Então até que nós vejamos isso no Ripple, casualmente aqui é o volume das Binance, OKEx e Huobi somados tal qual no gráfico anterior, nós não precisamos ter uma expectativa aqui de rompimento dessa região. Outros sim, à medida que nós enxergarmos aqui uma aceleração no volume, a gente pode talvez se preparar para um eventual rompimento dessa região para cima, e aí nós podemos ter oportunidades de ganhos aí. A gente pode ver aqui uma alta aqui dos 40 aos 42, uma alta de 5%, ela pode estar acontecendo em 2 dias, e aí nós temos aí um rendimento muito bom nesse curto espaço de tempo. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa aí no final do dia de hoje, também uma correlação bastante baixa com o volume, e aí nós vemos aí a nossa expectativa 39,40. Então essa seria aí a nossa expectativa aí para o final do dia de hoje, no intervalo admissível aí que vai dos 37,85 até os 40,95, ou seja, dentro dessa oscilação normal que ele tem feito. Nossa margem de erro aqui 3,85, 112% da variação diária. Então ainda acima aí do que a gente gostaria, melhor do que a anterior, mas a gente acredita aí que com o tempo aqui o algoritmo consiga fazer um aprendizado melhor aqui da dinâmica do sistema que hoje ele captura. Provavelmente está sofrendo em função dessa baixa correlação. Exatamente por coisas assim, nós vamos entrar agora no mercado, agora nesse momento, fazendo a complementação então com dados, e a gente começa o nosso giro com Livecoins, blockchain e criptoeconomia. Economista famoso diz que Bitcoin é uma aposta e que Wall Street controla o preço. Não concordo com a primeira parte da afirmação, do ponto de vista de ativo financeiro, vindo que a frase vem do economista, é sim um ativo especulativo, e a prova disso são as volatilidades em níveis selvagens que a gente tem aí nos últimos meses, em especial aí na época que nós fizemos o topo histórico. Apesar de ter um baixo volume, a volatilidade foi bastante grande. Nas últimas semanas aí a volatilidade cresceu bastante ali, desde que nós fizemos aquele rompimento ali dos 12K para cima, chegando até os 14K. A volatilidade subiu bastante. Nos últimos dias, é verdade, ela sofreu lá uma redução, mas um ativo associado a grande volatilidade, ele tem a característica sim de ser um ativo especulativo, em especial quando essa volatilidade não está associada a uma direção. Então existe aí um embate bastante grande entre comprados e vendidos, entre a força compradora e a força vendedora, não necessariamente a mesma coisa, né? E isso pode então está trazendo essa indefinição de direção. Vamos dar uma olhada no CoinMarketCap agora. Nós temos aí o nosso benchmark para Bitcoin, nesse momento aqui valorado em 11.898 dólares, Ethereum 307, Ripple logo abaixo dos 40 centavos, Litecoin 120, uma importante marca, Bitcoin Cash 413, ali uma alta aí em torno aí de 2 a 3% aí, referente aí aos últimos fechamentos, e iOS praticamente no 6, ainda abaixo dele, Binance Coin chegando perto dos 34, isso na nossa visão é um viés altista. E aí o que nós temos aqui? Nós temos um princípio de alta aqui contagiando aqui as demais, então provavelmente aí essa movimentação deve começar a ganhar
envergadura aí ao longo do dia. A gente vai dar uma olhada no volume para dar uma olhada no impulso que a gente está tendo, mas como que a gente comenta então que agora o volume pode ser importante, se no gráfico anterior a gente disse que ele não estava influenciando os preços? Numa perspectiva de fechamento diário ele não está, mas numa perspectiva intraday ele pode indicar sim movimentações, e é por isso que a gente está aqui. E aí a gente vê BitMEX 4.1, quase 4.2 bi nas últimas 24 horas, Binance 1.5, logo atrás do OKEX com 1.5 também. E aí a gente vê aqui uma curvatura para cima, quem sabe aqui uma possibilidade de ascensão aqui nessas principais exchanges, que pode estar injetando aí volume e negócios então nos books então das principais criptomoedas, e aí isso pode estar alimentando a alta. Quem sabe a gente está capturando aqui um movimento que se inicia. Para fazer essa verificação, a gente entra agora então no mercado e a gente vê aqui como essa reta que a gente desenhou já faz alguns dias está fazendo aí uma identificação muito boa da trajetória média que os preços estão tendo aqui no tempo de gráfico de 1 hora. Nós estamos aqui diretamente na Binance, Bitcoin cotado em Tether, então a gente está vendo aí esse direcionamento aí que essa reta está dando, está bastante adequado com o comportamento dos preços aí nesse último período, os preços aí costurando essa reta. Tipicamente a gente prefere então que não existam falsos rompimentos, ou seja, quando os preços rompem para baixo eles de fato caem, e quando eles rompem para cima eles de fato sobem, mas o mercado faz o que quer. A gente traçou essa reta antes, exatamente aí percebendo uma oportunidade, e a gente vai manter essa reta então. Do contrário, a gente desceria essa reta para pegar exatamente o fundo aqui dessa movimentação. Talvez a gente faça isso mais adiante numa outra coloração, a gente não quer poluir demais a visão. Então, qual é o panorama que nós temos aqui na perspectiva de 1 hora? Estamos acima da reta, ela agora está funcionando como suporte, mas é um suporte soft, ou seja, na média ela suporta os preços, mas ela permite sim rompimentos rápidos ou não muito distantes dela, como a gente vê aqui. E o que nós estamos tendo? A gente teve aqui um impulso aqui de grande volume nas últimas horas, e aparentemente aqui ele vem perdendo a força, ele vem se esgotando. Então é possível que a gente tenha um recuo, quem sabe até essa reta, muito provavelmente aqui com algum rompimento, e a gente acha importante aqui então os 11K2 aqui como suporte caso isso venha acontecer. E aí voltamos aos mesmas que nós estávamos já nesses últimos dias, brigando aí com aqueles mesmos patamares logo abaixo da reta, bem acima então do fundo da região horizontal. Dando uma perspectiva diária aqui, o que nós vemos, nós mais uma vez aqui tivemos aí a felicidade de estar desenhando essa reta, exatamente ela conseguiu limitar dentro de uma perspectiva diária o fundo das movimentações. Cada vez então que a reta foi atingida, nós conseguimos então ganhar um novo impulso aqui nos preços. Isso aí está acontecendo dentro de uma perspectiva diária. Tivemos ontem mais um dia com menos volume, mas provavelmente o dia de hoje, que ainda não chegou na metade, mas nós já passamos da metade do volume do dia anterior, ele deve ser um dia então com uma movimentação maior, e isso pode ser um bom prenúncio de uma aceleração gradual que mais adiante nos leve a testes aqui do topo dessa região horizontal, e é isso que a gente está contando. Então, ao longo dessa semana, a gente espera que ocorra um teste ao topo dessa região. Na nossa opinião, nenhuma movimentação significativa vai acontecer enquanto os preços estiverem aqui dentro. É verdade que essa movimentação vai começar aqui dentro, baseado no mesmo princípio, mas apostar no início de uma movimentação tem um risco muito maior e não tem uma recompensa tão maior assim daqueles que acertam o movimento, sendo que eles podem estar errados. Já uma movimentação entrando nela, no momento que ela rompe essa região horizontal aqui em branco, em qualquer dos sentidos, ela tem sim uma recompensa um pouco menor, mas um risco muito menor do que esse, e é isso aí que a gente considera mais apropriado, embora isso não signifique recomendação de compra e venda. E aí agora a gente entra na perspectiva semanal.
Nós tivemos então a semana de ontem, como a gente antecipou mais uma vez, a segunda semana então de maior volume na história da Bitcoin, e isso aí, na nossa opinião, está associado aí a uma acumulação que pode levar os preços aí a grandes movimentações, e a gente chama atenção então para essa sequência aqui de candles de alta. Evidentemente tivemos um forte candle de baixa, mas é importante ressaltar que foi por milímetros aqui que nós não tivemos um candle de alta no maior candle da história. Então o segundo candle é um de alta, e nós estamos aí com spikes aqui razoavelmente espaçados aqui em abril, março, fevereiro, perdão, o famoso 8 de fevereiro, março, abril, maio, e agora aqui em julho. Então nós teríamos aqui um ainda em junho, nós perdemos por milímetros, então mês a mês nós estamos tendo fortes candles então de alta, impulsionando a movimentação, e isso aqui dá uma direção bastante clara dos preços, pessoal. Isso aqui dá uma direção bastante clara dos preços. Como disse Stanley Druckenmiller, eu vou para o meu túmulo muitas vezes enganado, nunca em dúvida. Se isso aqui não me diz que é uma tendência de alta, então eu não enxergo tendência de alta em lugar nenhum. Porque isso aqui, para mim, está muito claro que é uma tendência de alta. E numa tendência de alta só tem uma coisa a fazer, tá? Que é, evidentemente, estar comprado. Agora, qual é o melhor nível, qual é o melhor momento de entrada, isso é individual. Mas dentro de um posicionamento geral, ao longo do período, isso aqui é um movimento altista. Até onde ele vai, só Deus sabe. Mas esse aqui é um movimento altista, isso aqui está claro, e só existe uma posição segura aqui, que é a comprada. Vamos dar uma olhada então no Ripple, e aqui a gente preparou para vocês aqui uma análise semanal, e a gente vê aqui uma movimentação. A gente vai simplesmente explicar aqui a nossa regra aqui na espessura das retas. As retas aqui de maior espessura, elas foram traçadas no gráfico semanal, e a reta de menor espessura ela foi traçada no gráfico diário. Por quê? Porque nós ainda não temos aqui um fechamento desse candle semanal. Evidentemente ele começou ontem, para então estar traçando o fundo aqui dessa movimentação. Então o que nós vemos aqui? Nós tivemos desde da concepção, então o lançamento dessa moeda, nós tivemos aqui uma linha de tendência de baixa limitando as altas. Ela fez isso bastante bem, até evidentemente aqui abril, quando tudo que era baixista deixou de funcionar, e a partir daí então nós temos aqui uma outra linha aqui de tendência, também limitando as altas. Então por isso que a gente chama de reta de limitante de alta, né? Porque aqui ela está com uma declividade negativa, aqui ela está com uma declividade positiva. Então essa aqui vem limitando aqui as nossas altas, mas felizmente ela é uma reta ascendente. E aí a gente entra então no gráfico diário a seguir para mostrar aqui a justificativa dessa reta aqui no fundo. Mas a gente chama atenção aqui, nós estamos aqui com semanas com bastante volume comparado com a média histórica, isso é bastante positivo, e isso é muito importante para o Ripple, que tem sim uma dependência grande do volume nas suas altas. Então um volume maior aqui pode indicar sim uma trajetória altista. A gente lembra, a gente está falando agora aqui da perspectiva semanal, tá? Vamos dar uma olhada então no dia, e aí a gente tem essa reta aqui, porque aqui nós já temos então alguns dias aqui concluídos que nos permitem traçar esse fundo. A gente poderia estar tendo um recuo aqui nos próximos dias até logo abaixo dos 40,38, dificilmente abaixo disso. E aí sim, então, a gente pode estar subindo até os 50 e 52, conforme aqui a taxa de subida que nós tivermos. A gente pode, com tranquilidade, passar dos 50 centavos, mas aí sim, evidentemente, nós vamos precisar volume, e aí a gente vê que isso aqui pode demorar um pouco para acontecer pelo volume decrescente. Mantidas essas configurações de volume e de comportamento dos preços em função dele, nós acreditamos que no momento em que esses preços aqui toquem essa reta, tal qual aqui, nós tenhamos aqui um impulso forte. E aí a gente pode imaginar que isso deva acontecer, quem sabe, daqui a uns 10 dias, 2 semanas. Então, nesse período, provavelmente aqui ainda então nesse mês, quem sabe no final da terceira, durante a quarta semana de julho, a gente deveria ter aqui um movimento de ascensão mais forte aqui no Ripple, possivelmente aqui com alvo nos 50 centavos. Talvez aqui ele tenha dificuldade aqui de chegar aos 48, mas a gente acredita que uma vez que ele faça isso, ele pode então tranquilamente chegar aos 50, 52. Pessoal, esta foi a nossa análise para o dia de hoje.
nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência. A gente praticamente está definindo aqui alguns serviços aí para estar oferecendo para vocês, um na área de consultoria e outro na área de boletim de informação. Então, onde é que a gente desenharia retas a partir de gráficos de preço, mostrando ali limites que, uma vez rompidos, eles vão se manifestar numa alta ou numa queda, e a gente pode indicar ali possíveis limitantes dessa queda ou possíveis limitantes dessa alta, evidentemente para o trader então tá desenhando aí a sua própria estratégia ali de quando ele opera, quando que ele entra e até que nível ele se mantém no mercado, exatamente para dar uma tranquilidade para vocês. A gente faz isso pensando naquele trader que não é um trader profissional, que ele tem uma outra atividade durante o dia, mas ele gostaria de se beneficiar aí dessas movimentações que os preços das criptomoedas têm. Da outra forma, a gente está pensando numa consultoria justamente para orientar aqueles investidores então que querem colocar um capital maior por um maior tempo, e aí sim eles vão precisar, nós acreditamos, de uma ideia um pouco mais fundamentada no o que consiste cada moeda e qual é até que ponto ela pode se manter, ter uma vida útil, porque caso ela comece a perder movimentação, comece a perder liquidez, provavelmente ali ela vai se desvalorizar também, e aí esse investidor vai ter um prejuízo. Então, para ele estar tendo uma visão mais adequada de alocar capital em alguma coisa que de fato então tenha uma perspectiva maior no futuro. Por quê? Porque como todas as tecnologias até agora, nós acreditamos que também as criptomoedas vão sofrer um processo de consolidação. Nem todos vão sobreviver, né? Survival of the fittest. Então, os mais adaptados, os mais preparados vão sobreviver e muitas outras vão simplesmente deixar de ser negociadas. Isso é muito ruim para o capital que está investido ali. Essa saída pode ser bastante custosa. A gente quer justamente evitar esse prejuízo para vocês. Então, a gente tem essas duas linhas, os boletins, onde nós vamos então desenhar esse tipo de retas, onde nós acreditamos que uma vez rompidas, eles indiquem uma movimentação num sentido ou no outro, e aí sim com indicações auxiliares ali de até onde pode ir essa movimentação. Aí evidentemente vai do apetite de risco de cada trader para estar escolhendo o momento aí de fazer a entrada e a decisão então de operar ou não em cima disso. Nós jamais vamos dar indicação de compra ou venda de qualquer coisa. E do ponto de vista então de quem vai investir um capital maior, provavelmente aí por um tempo maior, e aí esse ponto de vista de onde alocar, ele passa a ser então mais relevante do que o quando alocar. Era isso então. Vocês podem entrar em contato conosco aí pelo nosso e-mail, contact@greenfield-br.com. Nós vamos colocar o e-mail na descrição do vídeo, e evidentemente nós temos aqui ao lado de vocês o nosso livro Eu Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise. Claro que não, saiba por quê. Tem bons princípios aí que a gente colocou nesse serviço e de uma maneira geral para o trader, delineados ali, em especial liberar capital para investir e a disciplina. Mas o mais importante que a gente considera é colocar os trades dentro de uma perspectiva maior, não só o ganhei e perdi, de uma perspectiva maior para onde nós estamos indo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, até a próxima edição do nosso programa, uma boa semana que começa para todos, bons trades, até a próxima edição do nosso programa, tchau!